Vamos para a palavra em nome de Jesus? Abra sua Bíblia comigo aí no Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 a 13. João 1, do 9 a 13. Amém? Encontraram aí na sua Bíblia? Gosto sempre de frisar, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. Então temos que ler, porque ela é um manual para a nossa própria vida, Onde Deus se faz conhecer a nós e faz também conhecer a sua vontade para conosco, que é o melhor para nós. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Amém? 1 João 1, 9 a 13 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Estamos falando de Jesus, tá? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Nasceram de Deus. E Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Filhos de Deus, aos que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. O tema da nossa mensagem de hoje é: eu tenho um pai. Deus é o meu pai. Eu tenho um pai. Deus é o meu pai. A gente vai estudar e ver, entender o que significa ter Deus como pai. E o que isso importa para a nossa vida, no nosso viver, no cotidiano. E não só cotidiano, como para o nosso futuro também, Então, filhos de Deus. Para ser filho de Deus, a gente gosta sempre de frisar, irmãos, que nem todos são filhos de Deus. Porque senão Jesus não teria dito: ide e pregar o evangelho a toda a criatura. Criatura é uma coisa, filho é outra. Criatura somos todos nós, criados por Deus, mas nascidos de Deus, herdando a sua imagem e semelhança. Isso vem através do perdão de nossos pecados quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, o que faz a diferença, o divisor de águas, que eu queria dizer, o que faz a diferença, o divisor de águas é Jesus Cristo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador no seu coração de verdade. Então, eu passo a ser filho de Deus. E eu nasço de novo, não da vontade da carne, não da vontade do homem, como a gente nasceu, na verdade, estamos aqui. Mas eu nasço da vontade de Deus. O que é isso? É nascer de novo. O nosso espírito nasce de novo. A gente vai ver isso mais adiante aí também. Como assim, irmão Fernando? Nascer de novo. Nascer de novo porque o nosso espírito, através de uma vida pecaminosa, depravada, inclinada a pecar, invetradamente e sem Deus, estava morto. Nosso espírito estava morto porque o salário do pecado é a morte. Mas aí vem o Espírito de Deus e nos dá nova vida e nos faz nascer de novo em Deus. E agora temos Deus em nosso coração. Vamos ver isso logo adiante. Então, você que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que ainda não fez, vai fazer nesta live, neste vídeo, aceitar a Cristo como teu Senhor e Salvador. Você que aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você pode sim dizer: pela palavra, eu já vi, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Deus de verdade é o meu Pai, porque Ele me gerou novamente pelo seu Espírito para viver para Ele. Graças a Deus! É uma dádiva, irmãos. Mas o que significa ter um pai?
O que significa ter um pai? E o que esse pai faz pelo filho, né? Eu gostaria de abordar algo falando do nosso pai terreno. Irmão Fernando, meu Deus, né? Algumas pessoas têm bons exemplos de pai, a figura paterna, homem, pai terreno. Mas algumas pessoas têm uma experiência terrível, desastrosa com o pai terreno, né? E aí tem um problema, né? Então o nosso conceito de pai, nosso conceito que nós temos de pai, a palavra pai, vem com a nossa experiência do que nós vivenciamos aqui na Terra com o nosso pai terreno. A nossa experiência com o nosso pai pode ser de um pai presente, um pai ali sempre presente, em todas as situações da nossa vida, com proteção, com provisão, com conselho, com amizade, com amor e com carinho, aquele pai que está ali, um paizão, que está sempre ali, né? Pode ter sido essa a sua experiência, a minha experiência de pai, né? Ou quem sabe não. Bom, essa é uma experiência com o pai, um tipo de pai. A minha experiência com o pai pode também ter sido com um pai ausente, que só me gerou, que só nos gerou. É um pai que ele existe de verdade, né? E muitas vezes a gente até vive junto, mas ele não participa e nem participou em nada da nossa vida. É um pai ausente, não tem a figura paterna, ele não exerce essa figura sobre a minha vida, ele não exerce aquilo que Deus lhe encarregou a fazer sobre a nossa vida. Um pai ausente, um pai omisso, né? Um pai displicente. Quem sabe seja essa a sua experiência com o pai. Tem outro tipo de pai também, que é o pai que eu chamei aqui, pai péssima referência. Pai péssima referência, por quê? É aquele pai dado ao álcool, dado às drogas, dado à violência, dado às coisas erradas, né? Um péssimo exemplo. Então, o pai péssima referência. E ainda por último, tem um último tipo de pai, que é o pai sumido. Pai sumido, aquele que nunca existiu em nossas vidas, né? Nunca existiu, a gente nem conhece. Talvez você nem conheça quem foi o teu pai biológico. Esses então são tipos de pais biológicos. Mas seja aquele mais perfeito possível, ou seja, imperfeito, todos eles são imperfeitos. Mas na verdade nós queremos traduzir e comparar, e aí que está o problema, a gente quer comparar o nosso Deus que é pai, o nosso pai que é Deus, com o nosso pai terreno que é falho, que falhou. E talvez aí, meu irmão, e por isso essa ministração do Espírito Santo, talvez seja aí uma dificuldade de você, minha irmã, de entender e ter um relacionamento profundo com Deus, o teu pai, dado o teu trauma, a tua experiência negativa que você teve com o teu pai terreno, que a gente teve com o nosso pai terreno, né? Mas o Espírito Santo quer te mostrar que, na verdade, ele não se parece. Ele não faz o que o homem limitado faz ou deixa de fazer. Deus é além, Deus é mais, Deus é maior. E a gente vai ver que, de verdade, este é um pai que não nos abandona, é um pai que cuida de nós, é um pai que nos ama de verdade, que não vai nos trazer coisas ruins à nossa vida, que não vai nos decepcionar. Nós temos este Pai. Deus passa a ser nosso Pai quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Irmão Fernando, tá aí uma dificuldade na minha vida. Já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador, mas eu tenho uma dificuldade de chamar Deus de Pai, de amá-lo de verdade. Então, em nome de Jesus, através dessa live, através deste vídeo, o Senhor vai quebrar isso no teu coração, na tua vida, e você vai romper e vai ter um relacionamento achegado, bem próximo, de amor e de carinho, de relacionamento profundo com o teu Pai. Deus é o teu Pai que te ama, que te quer bem, que não te condena, que não te julga, que não te decepciona, que não te abandona por qualquer situação. Ele não te abandona. Esse é o teu Pai. Viu, minha irmã? Viu, meu irmão? Toma posse disso e diz a partir de hoje: eu tenho um Pai
e o meu Pai me ama. Não importa o que fez ou deixou de fazer o meu Pai terreno, o meu Pai que está no céu me ama, e isso é o que importa. Eu tenho um Pai verdadeiro, eu tenho um Pai amoroso, carinhoso, que me ama, sim, que é verdadeiro, como eu falei, e que vai trazer a verdade ao meu coração, me libertando, me curando, me incentivando a continuar caminhando pela fé, rumo a minha estada celestial com Ele, para morar para sempre com Ele, em nome de Jesus, né? Mas quem é Deus Pai, né? Quem é Deus Pai? Por que Deus Pai? Deus Pai é aquele que nos gerou, como eu falei no começo, Deus nos gerou novamente em Jesus, no perdão de Jesus, no perdão do sacrifício de Jesus sobre a nossa vida, nos purificando de nossos pecados. Deus fez com que o nosso espírito, que estava morto em pecados e delitos, nascesse de novo. E agora viva com uma experiência para Deus, ou seja, o nosso espírito passa a ser renovado, revivificado, passa a viver novamente e agora viver para Deus e com Deus para sempre. Isso que Deus faz. E por isso Deus é o nosso Pai. Ele nos gerou novamente. Ele nos gerou de novo. E através de Jesus, por adoção de filhos, a gente chega à qualidade, a gente chega à autoridade de sermos filhos, ao título de sermos filhos de Deus, o Pai, como Jesus Cristo é. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus. Mas depois ele nos chama também de filhos. Porque nós, através de Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Num certo sentido, vamos entender assim também, Jesus, a Bíblia diz, que é o primogênito, o primeiro, entre o quê? Muitos irmãos. Muitos irmãos. Então nós somos irmãos de Jesus, filhos do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Às vezes as coisas da Bíblia parecem um pouco complicadas de entender, né? Como é que é assim? Jesus é o meu Senhor, mas também é o meu irmão? Sim, é verdade, né? É muito além das nossas limitações humanas, terrenas, do que significa, né? Vamos entender também. Então, sem Jesus, nós estávamos condenados, né, no pecado e sem noção de Deus. Não conhecíamos a Deus. Mas quando nos convertemos, nos arrependemos dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus, o nosso espírito nasce novo e o Espírito Santo de Deus entra no nosso coração e começa a fazer morada dentro do nosso coração, o Espírito de Deus. E é este mesmo Espírito que testifica, conforme diz Romanos, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, eu tenho o Espírito Santo, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Com certeza sou. Com certeza você é filho e filha de Deus. O pecado te dominava, o pecado me dominava, mas quando eu aceitei Jesus, o sangue dele me libertou da escravidão do pecado e me trouxe uma nova vida para com Deus e diante do Senhor, meu Deus, né? Para habitar dentro de nós, dentro de mim. A Bíblia fala em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Jesus Cristo é a vida eterna. Ou seja, o que vem de Deus é vida. O que vem do pecado que eu praticava, que nós praticávamos, querendo ou não querendo, gerava a morte, mas o que vem de Deus é vida. E agora então em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, a gente passa a ter vida. Aleluia! E passa a ser filho e filha de Deus. Aleluia! Você é filho e filha de Deus. Eu tenho um pai. Deus é o meu pai. Aleluia! Bom entender isso, irmãos. Eu preciso então falar que eu e você, nós somos formados por um espírito, por uma alma e por um corpo. Espírito, alma e corpo. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo, né? Somos um corpo, alma e espírito. E assim então, nosso espírito em pecado estava morto. Então o que dominava a nossa vida? Uma pessoa que o seu espírito está morto em pecados e delitos.
a alma, as emoções, as vontades, as paixões, faz aquilo que dá na sua cachola e aquilo que pensa que é certo e dá-se muito mal, porque o salário do pecado é a morte. Só pecado, 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 pecado. A pessoa sem Deus, meu irmão, a pessoa sem Deus, ela não tem outro destino. Não tem outro destino. Que é viver para sempre longe de Deus se ela morrer, né? Mas a pessoa que aceita Jesus tem uma nova chance de viver a vida eterna que o Senhor Jesus prometeu nos dar. Prometeu nos dar, né? Eu gostaria de falar também que o que a gente fazia, ou quem sabe você faz ainda, que gera morte. Quem sabe você faz coisas aí, quem sabe você pode estar fazendo coisas aí que está gerando morte em sua vida. Você está dando valor e vazão para a sua alma, e a sua alma se inclina para o pecado, não para as coisas de Deus, e gera morte em você, fraqueza espiritual, e que você está minguando aí, né? Quem sabe por isso? Olha só, quais são os frutos da carne? Quais são as obras da carne? São as seguintes: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, iras, brigas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5,19. Paulo está falando o seguinte, ó. O fruto que a alma corrompida na vida do homem e da mulher faz gera morte. E se viver na prática desses pecados, não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Os que tais coisas praticam. Então assim era a nossa alma. Mas quando a gente recebe Jesus, quando recebe o Espírito Santo, aí está o segredo, o poder que a gente recebe de ser filho de Deus. Na nossa vida começa um momento, um processo de mudança, um processo de transformação. Gálatas 5:22 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito, quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra em nós, e ele gera isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A gente passa a ser um novo homem, uma nova mulher, quando o Espírito passa a nos orientar. Irmão Fernando, está faltando isso em mim, faltando então você falar mais com o Espírito Santo. Orar mais a Deus, dizendo: Senhor, muda a minha vida, Espírito Santo me guia, me dirige, me transforma, Espírito Santo. Transforma o meu coração, Espírito Santo. Meu Pai, me escuta, muda a minha vida, eu quero mudar, meu Deus. Porque é inconcebível que um homem e uma mulher nascido de Deus, nascido novamente, filho de Deus, goste, tenha prazer em pecar. Porque o pecado afasta-nos de Deus. O pecado entristece o coração de Deus, que nos chamou à santificação. A santificação é apartados do pecado, afastados do pecado, vivendo para Ele. Deus é santo. Como é que eu posso ter um relacionamento com esse Deus santo, envolto na lama, no lamaçal do pecado? Então eu tenho que resolver isso. E aí entra você. E aí entra eu, e aí entra o arrependimento, e aí entra o perdão, e aí entra, sim, uma decisão de ter uma nova vida com Cristo Jesus. Amém? E deixar que o Espírito Santo de Deus nos mude, nos oriente, nos guie. Em nome do Senhor Jesus. Então, por fim, vamos entender o seguinte, Gálatas 5:24, fala assim: e os que são de Cristo, você é de Cristo? Você aí é de Cristo? Você entregou a tua vida para Ele? Você pertence a Ele? Você é de Jesus de verdade? Você deu a tua vida para Jesus de verdade? Olha só. E os que são de Cristo, como você diz, como eu digo que sou, e os que são de Cristo, crucificaram
crucificaram a carne com as suas concupiscências e as suas paixões. O que é crucificar a carne? É pregar numa cruz para não sair de lá e não fazer a sua vontade. E não fazer a sua vontade. É mortificar essa carne, mortificar essa vontade, mortificar esse desejo impuro. E os que são de Cristo crucificaram a carne, mataram a carne, a vontade errada. Irmão Fernando, eu não tenho vontades erradas. Ih, meu irmão, minha irmã, você está onde? Você está no céu já? Não, você está na terra. Você está na terra. Você tem sim. As tentações vêm para mim, vêm para você, vêm para todos. As tentações vêm sim. Mas a vazão disso, o dar vazão à tentação e eu me deixar levar e praticar atos com pensamentos, palavras ou as ações, é o que é o pecado. Isso que vai me contaminar. É isso que vai me afastar de Deus. O diabo, a palavra de Deus diz que o diabo é o tentador, aquele que traz a tentação. Mas quem pratica o pecado é você e eu. Por uma decisão nossa. Por uma fraqueza nossa. É nós que pecamos. Né? Nós que pecamos. Mas o Senhor nos traz esclarecimento de que a gente viva para Ele, com os olhos abertos, prestando atenção na nossa vida, responsáveis por nossa vida. Irmão Fernando, quem é responsável por mim? É o pastor que era por mim? É o evangelista que era por mim? Não! Quem é responsável por sua vida é você. Seu nariz, sua cabeça, suas decisões. Você que decide amar a Deus, você que decide obedecer a Deus, é você que decide. É você que decide. É você. Então, como eu posso ter um relacionamento com o Pai? Como eu posso ter um relacionamento com esse Pai, então, Fernando? Me diz aí. Eu quero, então, poder chegar até Deus e dizer: Deus, Pai, Tu é o meu Pai, eu te amo. Como eu posso fazer? Primeiro, tendo a firme convicção, a certeza de que Deus, de fato, é o teu Pai. É o teu Pai. Jesus disse, ensinando os seus discípulos a orarem, os discípulos: Senhor, nos ensina a orar. O Senhor Jesus Cristo ensinou eles a orar. E é tão lindo como começa esse ensino de Jesus, a oração de Jesus, que ele ensina. Ele fala a seguinte frase: Pai nosso, vós orareis assim, Mateus 6:9. Vós orareis assim, Pai nosso. Ou seja, Deus é o Pai de vocês, meus discípulos. Você é discípulo de Jesus? Sim, irmão Fernando. Aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador. Então você pode chamar Deus de Pai. Pai nosso. Pai nosso, Pai meu, Pai do meu irmão, da minha irmã. E se é Pai nosso, nosso de quem? Dos irmãos. Eu e você, em Cristo Jesus, somos irmãos. Irmãos e irmãs, glória a Deus, somos diferentes. Temos culturas, visões diferentes. Mas em Cristo Jesus, nós temos o mesmo Pai. E dia após dia, meu irmão, minha irmã, eu e você vamos ficando cada vez mais parecidos. Como assim, irmão Fernando? É porque o Espírito Santo de Deus transforma a mim e a você na imagem e semelhança de Jesus Cristo, o Filho de Deus modelo. E nós, assim, parecidinhos com Jesus, somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo Pai. Amém? Meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque o nosso Deus é o nosso Pai.
Somos irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Deus Pai. Estamos falando de um relacionamento que eu e você temos que ter com o nosso Pai. Tivemos visões deturpadas, experiências ruins ou boas, sei lá, com o nosso Pai terreno, mas o nosso Pai Celestial vai muito além, que nunca vai nos abandonar, que nunca vai faltar, que nunca vai nos decepcionar, que sempre está conosco em qualquer situação, nas boas e nas ruins. Este é o nosso Pai, este é o nosso Pai. Então, como ter um relacionamento com este Pai? Primeiro, tendo a convicção, a certeza de que Ele é o meu Pai. Você tem que ter essa convicção. Não, de verdade, eu tenho Pai porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E a Bíblia me diz que aos que receberem Jesus como seu Senhor e Salvador, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos dEle. Então eu sou filho, filha de Deus, sim, Senhor, sim, Senhor. Em nome de Jesus, porque eu creio no que diz a palavra de Deus, que é verdade, não pode mentir. Aleluia. Em segundo lugar, como eu posso ter um relacionamento com esse meu Pai? Simples. É buscar falar e ouvir a Deus. Como, irmão Fernando, como é que eu posso falar e ouvir a Deus? Através da oração. Oração é falar com Deus. Oração não é uma reza. Não utilize rezas. Não utilize repetições. Usa palavras que vêm do teu coração para Deus. Para o teu Pai. Fala com Ele. Diga, Pai querido, vem aqui. Fala comigo. Pai, olha aqui, meu coração está assim, assim, assim. Abre o coração, fala com Ele. Agradece a Ele. Pai, quero te dizer muito obrigado, Senhor. Aqui, ó, conquistei tal coisa. Muito obrigado, meu Pai. O Senhor me ama, eu te amo muito, muito, muito. Não só por aquilo que o Senhor me dá, mas porque o Senhor é meu Pai, que está comigo, que não me abandona, que me enche o coração de alegria, que está sempre comigo. Pai, eu te amo, te amo, te amo. Sabe, irmão, irmã? Você tem falado com o teu Pai? Oração. Você tem que pedir falar com o Pai. Oração. Fala com o Pai. Irmão, irmã, fala com o Pai. Sabe? Se você já falou, volte a falar. Fale com Ele todo dia. Todo dia. Porque é o prazer de Deus. A Bíblia diz que a oração do justo é o contentamento do coração de Deus. Deus tem alegria ao ouvir a tua voz. A voz do filho dele, a voz da filha dele. Deus tem prazer em ouvir a tua voz. Espera te ouvir, meu irmão, minha irmã. Fala com Ele. E Ele vai começar a falar contigo. E você vai começar a entender a linguagem de Deus. Ah, irmão Fernando, como é que Deus fala? Deus fala assim, ô meu filho, irmão, para com essas bobagens. Lá no coração, no íntimo, no relacionamento espiritual com Deus. Você vai sentir Deus. Como você sentir Deus? Em oração, em fé, em louvor, em adoração, em tudo que Deus faz por ti, tudo que Ele realiza por ti, e amando a Ele de todo o coração. A Bíblia diz que o maior e o grande mandamento que é eu devo amar a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, de todo o meu coração. Amor. Então como é que eu posso me relacionar com Deus? Primeiro, com convicção de que Ele é meu Pai. Segundo, através da oração, através da fé, falar e ouvir a Deus. Como uma pessoa. Deus é uma pessoa. Irmão, eu não sei, eu penso que Deus ele é uma coisa, Deus está longe, no seu trono, lá na glória, longe de mim, nem está preocupado comigo, está preocupado com a fome no mundo. Irmão, não, esse não é só isso de Deus. Deus é muito mais do que a tua mente humana pode pensar. E a Bíblia nos revela que Ele é um Pai presente. Pai presente. Terceiro lugar, como eu posso me relacionar com Deus? Terceiro, acreditando e obedecendo a palavra dele, que é a Bíblia. Ora, Ele me ensina, Ele me dá explicações, Ele me dá orientações, Ele me dá o caminho que eu devo seguir e eu não sigo.
Mas que filho que eu sou? Mas que filha que você é, que não obedece ao pai? É desobediente ao pai. Como é que eu posso receber alguma coisa do meu pai sendo assim um rebeldão, uma rebeldona? Te converte, irmão. Te converte, irmã. Em nome de Jesus. Ó, Deus está puxando a nossa orelha, porque é o nosso pai bondoso, amoroso. Ah, mas eu amo a Deus, irmão Fernando. Ah, como eu amo a Deus. Vamos lá então. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, como é que eu posso dizer se eu amo a Deus se eu não guardo os mandamentos? Se eu não guardo as ordens dele? Se eu não obedeço às ordens do Pai? Ah, eu estou enganando a Deus. A quem que eu quero enganar? A Deus? Não. Mas não, irmão. Você e eu somos chamados a obedecer a palavra de Deus, porque aí eu tenho um relacionamento com este Deus, uma aliança com este meu Pai. Tá bem? Deus é o Pai presente. Estamos indo para o fim. Deus é um Pai presente, Isaías 41, 10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu estou contigo, o Pai está contigo todo instante. Deus é um Pai presente, nunca ausente, nunca omisso. Deus é um Pai presente em todos os instantes da sua vida. Deus é um Pai amoroso. 1 João 3:1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Amor, Deus é amor. 1 João 4:8 diz que Deus é amor. Então Deus nos ama. Deus nos ama. Irmão Fernando, como é que pode me provar que Deus me ama? Então vou ler João 3,16. Anota aí, marca na tua Bíblia, não esquece nunca mais desse versículo. João 3,16. Porque Deus, o Pai, amou o mundo, e isso sou eu e você. Porque Deus Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, Jesus, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou antes de eu nascer. Deus te amou antes de você nascer. E entregou o Filho amado dele, perfeito, sem nenhuma mácula, a morrer no meu e no seu lugar, para nos ter pertinho dele. E me chamar, e te chamar de filho e filha. Vem cá, filho, vem cá, minha filha. Oh, glória! Isso é dádiva de Deus. Deus me criou, Ele me criou. Deus me fez nascer de novo, Ele me fez nascer de novo. Então, glória a Deus por tudo! Glória a Deus por tudo! Aleluia! Deus é o teu Pai. Deus é o meu Pai. Fala com Ele aí, né? Em nome de Jesus. Deus é um Pai justo, que faz justiça, que faz aquilo que é correto, que faz justiça aos seus. João 17, 25, Jesus fala, Pai justo, que Deus é um Pai justo. Salmo 103, 6 fala, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Aleluia. Deus é um Deus justo. O meu Pai, o seu Pai é um Pai justo, que faz justiça. Aleluia. E para finalizar, Deus é um Pai que corrige a quem ama. Ih, irmão Fernando. Então quer dizer que Deus dá uma varadinha de vez em quando? Dá. Deus dá um puxão de orelha de vez em quando? Faz. Deus... É ou não é? É comigo também. Acontece, irmão. Como acontece com você. Às vezes a gente é cabeça dura. Às vezes a gente é teimoso, teimosa. E Deus manda ir para a esquerda e a gente quer ir para a direita. Que nem uma mula. E aí quebra a cara, aí Deus dá uma varadinha, volta pra cá. E a gente, fica aí chorando as pitangas. Mas na verdade foi nós que não estávamos obedecendo a Deus e fazendo aquilo que é vontade de Deus. Então Deus precisa vir com uma varinha e dar uma corrigidinha, ó. Vem, ó, Fernando, se liga aí, meu velho. Ó, é pra esquerda, não pra direita. Me obedece, filho, eu tenho o melhor pra ti. A Bíblia nos fala, em Provérbios 3:12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama.
Assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Deus repreende aquele que ama. Se Deus não amasse, ele ia falar, vai, se vira aí, vai. Mas porque ele ama, ele diz, não, filho, para. Não vai por aí, não vai por aqui. Filho, ó, ai, pai, um puxãozinho de orelha, vem pra cá. Né? Vem pra cá. Hebreus 12, do 6 a 8 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Eu e você fomos recebidos por Deus como filhos. Então Deus açoita, dá uma varadinha, e corrige a quem ama, porque ama. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Ou tu sabe tudo? Eu sei tudo? Não sei. Mas o meu pai sabe e me ensina. E às vezes tem que me corrigir, porque eu estou indo para um caminho errado. Por decisões erradas. Mas se estáis sem disciplina, quer dizer, se eu estou sem correção, se eu estou sem uma vara que me corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Deus é um pai que ele disciplina e corrige a quem ama. A ama. Deus ama de verdade, né? Eu quero cantar uma canção, só que meu violão está um pouco longe, então só um instantinho que eu vou pegar meu violão aqui. Andava só e desanimado, não tinha paz nem segurança, não. Minha vida era um sofrer, tinha medo de viver. Mas do caminho alguém me falou, por meus temores Jesus sofreu. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Hoje sei, tenho valor, sou a razão do amor de Deus. Sua alegria entrou em mim, sua paz me invadiu. Jesus me entende e me perdoa, meu coração ele transformou. Deus me ama, 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 Deus me ama. Cante comigo. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. O Pai me ama, o Pai me ama, o Pai me ama, o Pai me ama, Deus Pai me ama, Deus me ama, o Pai me ama,
O Pai me ama, Deus Pai me ama, Deus Pai me ama, Deus Pai te ama, o Pai me ama, o Pai nos ama sim, o Pai nos ama, o Pai nos ama muito, 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 muito. O Pai nos ama muito, 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 muito. O Pai te ama, Deus Pai te ama muito, meu irmão, meu irmão, meu irmão, Deus é teu Pai. O Pai verdadeiro que não te abandona nunca e nunca vai falhar. Deus te ama, Deus te ama. Rebaixará, Deus te ama. Pai, em nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, como é bom saber que o Pai me ama. Como é bom saber que o Pai nos ama. Nós não merecemos, Pai. Somos fracos, somos errantes, somos pecadores. Mas o Senhor nos escolheu, Senhor, em Jesus Cristo, para fazer habitar dentro de nós o Teu Espírito Santo e nos transformar em imagem e semelhança do Teu Filho amado Jesus, Pai. Graças te damos, Pai, que possamos ter um relacionamento profundo contigo, Pai. Eu e a minha irmã, meu irmão, de verdade, Senhor, te chamando de pai, quem sabe paizinho, quem sabe pai querido, quem sabe pai de amor, mas pai, te chamar de pai, ter um relacionamento contigo, Pai. Pai, essa é a minha oração pelo meu irmão. Quebra, Deus, toda a barreira, todo o bloqueio que existia até agora, para que ele não te chamasse de pai, para que ela não te chamasse de pai, mas que tenha este Pai amoroso sempre com ela, meu Pai. Sempre com ele, meu Pai. Onde quer que esteja. O Senhor é Pai bondoso. O Senhor é Pai amoroso. E nesta live, neste vídeo, o tema dele é: eu tenho um Pai. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Senhor Deus, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, com graça, com vida, Pai. Tem misericórdia, Senhor Deus, eu te peço, do Daniel Nunes, que pede oração lá para o seu trabalho. Age lá, Espírito Santo, quebrando toda maldição, toda intriga e briga em nome de Jesus. Levando paz àquele ambiente de trabalho. Também, Deus, vem consolar, eu te peço a Isabel, a Bel, a Nedi pediu oração, que perdeu a sua mãezinha hoje. Consola ela, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor Deus, aquele que está com dor, receba, meu irmão, a cura agora do teu Pai. Receba agora a mão poderosa do teu Pai que te ama. A bênção, o milagre, o poder de Deus sobre a tua vida. Deus é o teu Pai que te ama, que te abraça agora. E essa enfermidade vai embora. A dor vai embora, a opressão vai embora, a ansiedade vai embora, a depressão vai embora, a tristeza vai embora, em nome de Jesus. Eu profetizo mudança na tua vida, no nome de Jesus. Seja abençoado, seja liberto, você, a sua casa, a sua família, receba a bênção de Deus. É a presença do Pai. A presença do Pai, do teu Pai, esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Chame Deus de Pai. Clame ao Pai. Em nome de Jesus. Fale com teu Pai, que te ama. Pai, assim eu abençoo aos meus irmãos, aos teus filhos, ovelhas tuas, Jesus. Em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra de revelação que nos faz que a gente nos aproximemos mais de Ti, Senhor. Através da oração da fé, sabendo que o Senhor é nosso Pai, um Pai que nos ama, eu posso te chamar de Pai, um Pai que está pertinho de mim. Muito obrigado, meu Deus. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém,
Amém e amém. Amém, irmãos? Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. O teu lar, a tua morada, não é aqui. Não é aqui. A vida com Deus começa aqui. Mas a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, está logo ali com Deus. Mas começa a viver desde já com o Pai. Um Pai amoroso, um Pai bondoso, um Pai misericordioso e que te ama. Você tem um Pai de verdade. Um Pai de verdade. Chama Ele de Pai. Conversa com o Pai. Tenha um relacionamento com este Pai. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz. Um beijo. Em nome de Jesus. Até uma próxima. Amém.